A CNA reuniu parlamentares para a entrega da Agenda Legislativa do Agro 2024. O documento elaborado pela Confederação apresenta os principais temas e propostas legislativas em debate no Congresso Nacional, que impactam os produtores rurais e a sociedade brasileira. Veja como foi. O documento apresentado possui 8 pontos prioritários: economia e tributação, meio ambiente, relações trabalhistas, produção agropecuária, infraestrutura e logística, tecnologia e educação no campo, relações internacionais e direito de propriedade. Falando de direito de propriedade, as propostas pretendem solucionar problemas como o do Distrito Irrigado de Baixo Açu, no Rio Grande do Norte. São 6.000 hectares de um projeto de uma vida. Áreas que antes eram parte do governo estadual e do governo federal foram disponibilizadas para que produtores rurais empreendedores comprem para produzir, arcando com os custos de irrigação. Mas há pelo menos 2 anos, 100 famílias montaram um assentamento em parte dessa propriedade. A situação coloca em risco a produtividade de quem cultiva na área, como o produtor de bananas Michel Cosme. A gente tira o sustento de pessoas aqui, são em torno de 4.000 pessoas que vivem diretamente do projeto, e damos emprego a 3 municípios. A nossa esperança é que o governo entenda que projeto de irrigação não é lugar para sem terra. As propostas também objetivam o aprimoramento orçamentário do governo e o ambiente de negócios para auxiliar na gestão de risco, o que pode beneficiar produtores como Alexandre Sense, que planta soja e milho no Distrito Federal e tem convivido com os eventos climáticos cada vez mais recorrentes. Nós precisamos de um seguro rural na ordem de 3 bilhões de subvenção e é uma previsão para menos de 1 bilhão. Isso dá uma cobertura menor que 15%. A gente sabe que as condições de clima e as adversidades ou os extremos estão mais frequentes, fenômeno de El Niño e Laninha mais curto um do outro, consequentemente há riscos maiores de safra e o seguro rural precisa estar atrelado no momento da compra do insumo. A realidade enfrentada pelo Michel no Rio Grande do Norte e pelo Alexandre no Distrito Federal é parecida com a de muitos produtores rurais do país. E pensando neles e em muitos outros desafios de quem vive do campo, a CNA elaborou a Agenda Legislativa Agro 2024, uma forma de cobrar e priorizar soluções e defender o agro brasileiro. O Congresso Nacional é hoje a instituição que melhor reflete o sentimento dos brasileiros e a que melhor equilibra os interesses que, na sua diversidade, precisam coexistir numa sociedade livre e progressista. A Agenda Legislativa do Agro 2024 foi entregue ao presidente da Câmara, Arthur Lira, à senadora Tereza Cristina, ao presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, bem como aos demais parlamentares presentes e aos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, após um painel de debate na Confederação. O deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, abordou categoricamente as questões fundiárias do campo. É justiça, é justo cumprir a legislação e fazer o que preceitua a nossa Constituição no artigo 231, deixar muito claro o que significa o marco temporal e deixar muito clara a necessidade de dar segurança jurídica aos nossos produtores. Entramos também com uma declaração de constitucionalidade para dizer que a lei aprovada no Congresso Nacional por maioria absoluta, quase unanimidade do Congresso Nacional, é válida, é justa e é constitucional. E para o presidente da Câmara, a saída é o diálogo, de forma a alcançar um entendimento comum, sem conflitos. O que nós precisamos discutir são algumas saídas práticas. Onde é que nos divide, onde é que nos une, onde é que a gente pode resolver problemas. Eu acho que 8 milhões, 7 milhões de hectares, que é o que mais ou menos nós temos no Brasil, é suficiente para se fazer uma reforma agrária justa de pessoas que queiram trabalhar na terra e produzir na terra e acabar com esse conflito permanente de luta pela invasão de propriedades privadas, muitas vezes, quase sempre produtivas. Quanto ao seguro rural, o ministro Fávaro disse que o governo se preocupa com a situação e que procura uma solução estruturante para a gestão dos riscos climáticos. Não tem mais a discussão se tem ou não tem intempérie climática, é o tamanho do intempérie climático, né?
Então, chega um momento que eu vejo propício para a ampliação da base, para que todos os produtores possam contribuir com uma parcela mínima do seu orçamento de custeio, para que todos possam ter seguro. E ao ampliar a base, nós aumentamos a arrecadação e diminuímos o risco da seguradora e, portanto, as apólices vão ficar mais baratas. A senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, abordou sobre as questões de meio ambiente, as controvérsias e inércia dos estados na análise do cadastro ambiental rural, que, segundo ela, é essencial para o pleno cumprimento do Código Florestal. Então, nós temos que autorizar os estados brasileiros a fazerem essas análises. Hoje nós temos inteligência artificial, nós temos aí algoritmos que podem ler, fazer essas análises. E todo dia eu estou vendo lá no Senado agora a legislação querendo só multar, querendo pegar as pessoas, dando moral, enfim, aumentando as penalidades e não ajudando, né, aqueles que estão ali a preservar. Nós temos aí o pagamento do serviço ambiental, nós temos uma série de legislação, mas o código precisa ser implementado através dos CARs. A agenda elaborada pela CNA auxilia na construção do diálogo com o poder legislativo e promove um melhor debate em benefício do setor produtivo. Se todos nós seguirmos esse guia que está sendo apresentado hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos avançar muito. E quem ganha não é somente o agro brasileiro, mas sim a todas as famílias do Brasil. E agora vamos acompanhar um pouco mais da cerimônia de entrega da Agenda Legislativa Agro 2024, promovida pela CNA. Confira os detalhes dos principais temas e projetos de lei que estão em debate no Congresso Nacional, que impactam diretamente o produtor rural e toda a sociedade brasileira. A Agenda Legislativa Agro 2024, apresentada pela CNA, reforça o compromisso com a cadeia produtiva do agro junto aos parlamentares. A carga de impostos é uma das queixas mais recorrentes dos produtores rurais, o que também incide no aumento de custos e, consequentemente, na alta dos preços. O deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, defende que a matéria seja prioridade entre os parlamentares. O Congresso Nacional precisa parar suas atividades, agora na segunda quinzena de abril, e focar única e exclusivamente na conclusão da reforma tributária. O agro é um terço da produção de riqueza do Brasil de hoje e precisa ser respeitado com relação à sua participação, que também é fundamental dentro desse contexto de reforma tributária, mas estimulando, inclusive, a expansão do produto manufaturado. O parlamentar Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, destacou a necessidade de mais agilidade e clareza nos processos de licenciamento ambiental. Garantir que empreendimentos e empreendedores sejam respeitados dentro do que uma lei lógica deve prever. A gente espera que hajam prazos, início, meio e fim, para análise do processo de licenciamento ambiental e que, objetivamente, o meio ambiente seja preservado e seja conservado. Depois de um 2023 marcado por invasões de terras, o deputado federal Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, reforçou o compromisso com a proteção ao direito de propriedade previsto na Constituição. Nós temos que trabalhar mais ainda contra essas ações de movimentos criminosos que usam de todas as táticas terroristas para invadir, para fazer o esbulho possessório, para fazer o tumulto em cima de uma propriedade produtiva. Um ponto importante da agenda legislativa do agro é promover debates sobre as relações do trabalho no campo que garantam segurança jurídica aos empregadores rurais. O senador Jaime Campos, do União Brasil de Mato Grosso, propõe que uma nova ótica seja acrescentada ao debate no decorrer de 2024. Nós não podemos, de hipótese alguma, ter uma legislação trabalhista que possa ser perniciosa, sobretudo, ao empregador. De tal forma que nós temos que botar com esse debate para que possamos, de forma consensual, que seja bom para o patrão, mas também que seja bom para o empregado. Outro ponto importante é sobre a produção agropecuária. A CNA propõe novas normas que permitam o desenvolvimento do produtor brasileiro. O produtor de leite sofre a invasão do leite do Uruguai, do leite da Argentina no nosso país, com preço muito menor, por um simples motivo. Tem um custo de produção menor que o brasileiro. Então,
essa conta não fecha e nós temos que junto entender o que acontece para poder apresentar a solução. Quando o tema é infraestrutura e logística, a CNA promove livre iniciativa para atrair investimentos privados para a melhoria da armazenagem da produção e, principalmente, a integração dos modos de transporte. Para o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, há a necessidade de aperfeiçoar o escoamento da produção. É preciso que o governo tenha a responsabilidade de fazer investimento na infraestrutura. Porque o governo arrecada muito com o agro. Um país com as dimensões do Brasil não podia depender só de carreta nas estradas. O Brasil tinha que ter mais investimento em ferrovia, nem se fala na questão de portos. Também na agenda, outra preocupação é com a educação, que proporciona mudança de atitude do produtor e do trabalhador rural que se desdobram para garantir alimento de boa qualidade aos brasileiros. A deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, reforçou o compromisso do sistema CNA-Senar com a educação. Aqui na CNA, junto com o Senar, a gente tem isso. Aqui nós temos cursos e capacitações técnicas para as mulheres, para os homens, para as famílias, cursos à distância, cursos gratuitos, que fazem com que essa população do campo não deixe o campo. Isso mostra que quem cuida do campo cuida da cidade, porque a gente está entregando alimento, a gente está entregando oportunidade para essas famílias. O socorro aos produtores de leite também está entre as prioridades defendidas pelo senador Alan Rick. O parlamentar do União Brasil, do Acre, aponta a importância de parcerias estratégicas que favoreçam as relações comerciais com o exterior. Temos agora a crise do leite, né? Foi inclusive citado aqui pela CNA, ações antidumping nessa relação comercial Mercosul com os parceiros Argentina e Uruguai. É importante que a nossa pauta continue positiva, mas é importante ajudar a indústria do leite no Brasil, que enfrenta uma crise sem precedentes, com queda na sua rentabilidade, com queda de produção e, obviamente, que enfrenta esses desafios e nós precisamos apontar os caminhos e ajudar nesse enfrentamento. A apresentação da Agenda Legislativa do Agro CNA 2024 busca atuar em favor do setor que é o grande motor da economia nacional.